Olá, bom dia, que bom estar na sua companhia mais este dia e também na companhia do nosso Senhor Jesus. Aqui está a palavra de Deus, a verdadeira Constituição. Muito bem, quero compartilhar com você o verso 25 do capítulo 43 de Isaías, que diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Qual o único pecado que não pode ser perdoado? Existe só um pecado que não pode ser perdoado. Você sabe qual é? Só um pecado. Quem apaga, quem perdoa, só Deus pode perdoar pecados. Existem aí doutrinas por aí que permitem, que dizem, aceitam que um ser humano também falível, um pastor, um presbítero, o pastor não é o caso, mas os padres podem perdoar pecados, mas eles são seres falíveis, são seres mortais. E a Bíblia diz que não, que só quem pode perdoar pecado, o pecado é Deus. Ele diz assim: eu mesmo, Deus diz, sou o que apago as tuas transgressões. Veja o que diz em Marcos capítulo 2, e o verso 7, diz assim: Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Disseram isso para Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que ele poderia perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é quem não tem pecado. Então um homem, seja ele líder religioso ou não, ele não tem competência, ele não tem procuração, não tem mandado do céu para perdoar pecados. Não existe isso. Então só pode perdoar pecados é Deus. Bom, qual o pecado que não pode ser perdoado? É o único pecado que não pode ser perdoado. Diz assim, São João 1, o verso 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, todo pecado confessado, ele é perdoado. E Deus diz aqui, a palavra de Deus: dos teus pecados eu não me lembro. Quando você confessa e é perdoado, Deus não se lembra mais do teu pecado. Por quê? Porque os pecados Deus escreve na areia e o perdão ele escreve na pedra jamais pode apagar. Então, o pecado perdoado, ele não tem mais efeito, ele não é mais lembrado. E os nossos pecados são escritos na areia. Há um memorial no céu. Deus, os anjos, Deus acompanha nossas vidas porque Ele nos ama. E um dia Ele fará justiça, um dia haverá um juízo de julgamento. Nós estamos sujeitos, neste mundo nós também temos julgamentos. Eu, como advogado, já fui em vários, participo, audiências, julgamentos, lá está o réu, está o Ministério Público, o advogado de acusação, advogado de defesa, enfim. Muito bem. Então, qual é o único pecado que não pode ser perdoado? O único pecado, a única transgressão que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado, porque diz a palavra: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, Deus só não pode perdoar o pecado que você não confessar. Existe algum pecado, algum erro, alguma falha que te incomoda, que está deixando você angustiado? Angustiada? Nelte, como eu tenho sofrido, tem coisas que estão escondidas que só eu sei. Confesse a Deus, não precisa falar para ninguém, não precisa falar para a esposa, para o esposo, para o irmão, para a irmã, para o amigo. Não fale nada, não conte nada para ninguém. Se ninguém sabe, não é público, conte para Deus. Confesse os seus pecados para Deus e Ele vai te perdoar. Ore comigo agora. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo por causa dos seus erros, dos seus pecados, e não conseguem, Senhor Deus, colocar isto para fora, não conseguem contar, mas que eles abram o coração para o Senhor, e o Senhor os perdoará. Tenha misericórdia deles, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.